Dias atrás, assisti na televisão uma reportagem sobre o significado da Semana Santa, nesse tempo de pandemia em que temos que evitar aglomerações. E muitas celebrações foram inclusive suspensas. E um dos entrevistados afirmou que o importante era manter a fé viva neste momento e que a fé era como um salto no escuro. Mas era necessária para se viver e para se passar por este momento de atual aflição que o mundo atravessa. Quero pensar um pouquinho. Fé como um salto no escuro. Infelizmente, muita gente pensa assim também, pensa deste jeito. Mas fé, segundo a palavra de Deus, lá em Hebreus 11, não é um salto no escuro. E é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé tem a ver com certeza de coisas, tem a ver com convicção de fatos. Inclusive, na continuidade do capítulo 11 de Hebreus, a gente vê atitudes práticas de pessoas que viveram pela fé, que agiram pela fé. Abel, Noé, Abrão, Isaque, Jacó, Moisés, os profetas e tantos outros homens e mulheres que mostram um exemplo de fé, uma fé que cria no impossível. Então hoje eu quero lhes trazer uma reflexão sobre a fé, tomando por base o texto de Lucas capítulo 7, do verso 1 em diante, que eu vou ler. Diz assim o texto da palavra de Deus. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E, voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Primeiramente, irmãos, notamos nesse texto que lemos que este centurião, chefe de 100 soldados romanos, ele era diferente dos outros, pois todo centurião era visto com certa reserva, não era visto com bons olhos pelos judeus. Mas este centurião era diferente, ele tinha amigos judeus, e ele era até bem quisto por uma parcela dos judeus, pois ele tinha ajudado financeiramente para a construção da sinagoga dos judeus. Era uma pessoa boa, benquista no meio da sua comunidade. Mas também é interessante notar que o Senhor Jesus se admirou da fé que este centurião possuía, a ponto de exclamar Jesus: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja, alguém que não era judeu, ter uma expressão tão intensa de fé, maior até do que aqueles que tinham por pai Abraão, o pai da fé. Então, era algo realmente de admirar, e Jesus ficou admirado com este centurião.
Mas a pergunta que lhes faço: o que será que Jesus observou na fé que este homem possuía, que o deixou tão admirado? O que é fé? Notamos então que Jesus, depois de alguma insistência dos amigos do centurião, resolveu ir à casa do centurião para acudir o seu servo, que estava acamado, paralítico, e estava com sofrimentos terríveis. E quando Jesus então se aproxima da casa do centurião, ele mais uma vez manda um recado para Jesus pelos seus amigos e disse o seguinte: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Então a gente vai percebendo algo, meus amados irmãos. Uma coisa que deixou Jesus admirado e que nos leva a afirmar que fé é uma consciência de quem nós somos diante de Deus. Vou repetir: fé é uma consciência de quem nós somos diante de Deus. Você reconhece uma pessoa que tem fé quando ela reconhece quem tem poder, quem é que manda em quem deve obedecer a quem. A fé começa quando consideramos Deus, como aquele que é mais poderoso, é mais santo, é mais justo, aquele que é muito, mas muito mais alto do que eu posso imaginar, aquele que está acima, está sobre tudo e sobre todos. Fé é um relacionamento correto com Deus. E por isso, sim, uma postura de alguém se submeter, de submissão, é indispensável para aqueles que têm fé no Senhor. Toda pessoa que tem fé em Deus deve se submeter a Ele, como Deus poderoso que Ele é. Fé é, antes de tudo, antes de mais nada, a postura de alguém que sabe quem é, que se conhece e sabe qual é a sua posição, e que vai conhecendo a Deus e sabe quem é o Senhor, a posição que Ele ocupa. É alguém que vai entendendo quem é que está à disposição de quem. Eu estou à disposição de Deus ou é Deus que está à minha disposição? Quem é que manda e quem é que está no papel de obediência? Então a fé em Cristo Jesus nos leva a ter essa consciência. E os amigos do centurião, então, continuaram com o seu recado, falando para Jesus, dizendo: porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E a gente vai percebendo, meus queridos, que a outra coisa relacionada à fé do centurião, que deixou Jesus muito admirado, é que ele acreditava na autoridade de Jesus Cristo. De modo que só a palavra dele, Jesus, bastava. Não era necessário Jesus chegar até a casa dele, ou fazer qualquer outra, ou alguma demonstração milagrosa, extraordinária. Não precisava Jesus tocar nele, não precisava Jesus fazer qualquer outra coisa. Bastava Jesus enviar uma palavra lá onde ele estava. Ele tem autoridade. Então, ter fé é acreditar na autoridade da palavra de Deus. E a palavra de Jesus, sem dúvida alguma, é a palavra de Deus. E Jesus disse, conforme o texto correlato lá de Mateus, capítulo 8, verso 13: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Para concluir, eu quero lhes dizer o seguinte: continuem a crer, a ter um relacionamento correto com Deus.
continuem reconhecendo quem é que está sujeito a quem. Quem é que realmente manda? Quem é que realmente determina todas as coisas? Sou eu ou é o Senhor? É eu que tenho fé na fé ou a minha fé é direcionada à pessoa que pode realmente fazer todas as coisas, conforme a sua vontade, a sua soberania, a sua grandeza, conforme os seus propósitos, conforme a sua justiça, conforme a expressão do seu próprio caráter, que é santo, que é justo, que é misericordioso, que é amoroso. Vamos sempre aguardar pela sua palavra, porque a palavra de Deus sempre terá autoridade. O que Deus fala sempre vai acontecer. Inclusive, todo o universo é sustentado, foi criado e é sustentado pela palavra do seu poder, conforme Hebreus capítulo 1, verso 3 nos mostra. Buscar a palavra de Deus vem significar para a nossa vida, deixá-lo trabalhar no coração, estar num relacionamento correto com Deus e confiar que a sua autoridade torna a palavra autossuficiente. Ou seja, a palavra de Deus basta. Isso é fé. Que no meio, meu amado irmão, meu amigo, que no meio das suas lutas e tribulações, que você persevere em buscar a palavra de salvação, que você persevere em buscar a palavra de cura, palavra de libertação, que você persevere em buscar a palavra de vitória, a palavra de sabedoria e direção de Deus, de Jesus, para com a sua vida, porque Ele tem, o Senhor Jesus, autoridade sobre tudo e sobre todos. E não esqueça, fé é uma consciência de quem nós somos diante de Deus. E também é acreditar na autoridade da palavra de Jesus. Que você viva pela fé, que o seu coração seja fervoroso diante do Senhor, que você receba esta palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, e glorificamos a Ti como o único Deus. Santo, justo e poderoso é o Senhor. Pai, colocamos vidas preciosas diante de Ti nesta hora, e que todos nós possamos crescer na fé em Cristo Jesus. Todos nós possamos ter uma forma sadia de acreditar, olhando para a Tua palavra, crendo, Senhor, que Tu és misericordioso, Deus de graça, Deus de glória, Deus de poder, Deus que faz prevalecer sempre a Tua vontade soberana. Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, que tenhamos fé, uma fé viva no Senhor Jesus, uma fé bem direcionada, uma fé bem balizada. Senhor, abençoa a vida de todos nós. Colocamos nossos corações diante do Senhor, colocamos a igreja diante do Senhor, e nos ajuda, Senhor, a caminhar na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.